Paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar aqui sobre o posicionamento da Luana Salles, aqui ó, que é a noiva, né? Me parece que ela é noiva com Sidney Sampaio. Eu falei esposa aqui no outro vídeo, né? Porque ela tinha se batizado naquele dia também em Marília, mas depois eu vi ali umas alianças, mas enfim, é a sua companheira, né, e futura esposa. Ela tá aqui nessa página aqui, ó, que eu peguei essa foto, ela com ele. Ela veio na internet para esclarecer algumas coisas, escreveu no seu Instagram lá, e eu achei correto, como a gente trouxe aqui o dia do batismo e fez comentário, já que estava naquele dia, a gente agiu com todo respeito e prudência, né? Infelizmente eu vi canais de crítica radical aí, até que não tinha o áudio do dia do batismo, fazendo gracejos, umas brincadeiras nada a ver no dia do batismo de uma pessoa, colocando palavras na boca do ancião lá. Chegou até a falar que o rapaz não gostava de mulher na brincadeira. Depois vem falar que é brincadeira, mas, né, que o ancião fala, agora você não vai poder fazer tal coisa mais, né? Se bem que eu não gosto muito de mulher mesmo, essas brincadeiras, sabe? Como se o rapaz estivesse falando isso naquele momento. É uma loucura, irmãos. Vocês não sabem como que depois o pessoal fala que a gente tá defendendo a instituição em cima do muro, mas é que isso aqui virou um... Olha, se vocês acham que isso é para acrescentar alguma coisa, para construir alguma coisa, esse tipo de crítica, é lamentável para a vida de vocês também, viu, irmãos? Mas, então, isso é bom porque ela veio aqui, né, e trouxe a sua versão dos fatos. Aqui, eu tava lá, né, eu vi no Instagram dela, que aliás ela trabalha ali com a parte de, é, posso errar no falar aqui, mas é implante capilar, talvez, o tratamento, né, tem um, tem um nome apropriado para isso, mas se eu não me engano ela e ele tá estudando, né, e ele tá estudando, na verdade ele tá estudando medicina, que a gente sabe, tanto é que ele fez um vídeo e trouxe esse assunto que eu falei hoje no vídeo anterior, vocês podem assistir, sobre a questão dos enfermeiros lá, o que eles aprontaram, né? Pessoal, eu precisei vir aqui para tentar entender junto com vocês o que está acontecendo no mundo. Que notícia é essa onde técnicos de enfermagem, profissionais, né, que se prontificam a cuidar das nossas vidas, da nossa saúde, foram presos, né, acusados de matar pessoas dentro de uma UTI, num hospital? Como assim, gente? O que está acontecendo com as pessoas? Que nível de maldade, de crueldade, de monstruosidade é esse? Dentro de um hospital, dentro de uma UTI, onde é que a gente vai ter paz? Onde é que a gente vai se sentir seguro, cuidado? Agora a gente não pode nem mais ficar doente? Num momento de extrema vulnerabilidade. Que monstruosidade foi essa? Felizmente, graças ao bom Deus, essas pessoas estão presas. Ele falou aqui uma coisa importante, né? Agora a gente não pode nem mais ficar doente, porque, irmãos, as pessoas ainda que têm condições financeiras, embora eu acho que esse risco de caráter pode acontecer no hospital público quanto particular. Mas eu quero dizer aqui que é tão difícil as pessoas conseguirem uma consulta às vezes, né? Aí, as pessoas que têm menor poder aquisitivo, e quando vai no hospital pode se deparar com pessoas desse tipo, né? E esperando tanto aí uma consulta, tá em tratamento e deparar com pessoas com tal ato. E aqui ele tá dando a opinião dele, né? Mas olha isso, o líder desse grupo monstruoso já estava trabalhando em um outro hospital, em uma outra UTI, mas dessa vez pediátrica. Um monstro desse trabalhando dentro de uma UTI pediátrica. Recursos humanos, por favor, atenção na contratação de profissionais, com todo o meu respeito a esses profissionais da área da enfermagem, que a gente sabe que isso é uma exceção, que vocês lutam para tratar e cuidar das nossas vidas, mas assim, alguém me explica que notícia foi essa? O que está acontecendo no mundo? Por favor, onde é que está, né, a empatia, o amor? Que nível de crueldade é esse, gente? Comenta aí, por favor, e me ajuda a entender isso.
Bom, eu vou colocar aqui o depoimento, a parte de esclarecimento da Luana Salles, né? E a explicação dela. Vou colocar na tela aqui grande. Depois a gente vai movimentar aqui para ler melhor. Bom, gente, eu nunca imaginei que algum dia precisaria vir à minha rede social para explicar o que eu faço ou deixo de fazer, onde eu vou ou deixo de ir. Mas enfim, entendo que o Sidney é uma pessoa pública e que algumas coisas fogem do nosso controle. Então hoje vim dar um esclarecimento sobre o nosso batismo do dia 17/1, que gerou grande repercussão. Primeiro quero começar explicando que eu nasci na Igreja Congregação Cristã no Brasil, a qual toda a minha família pertence. Então aqui ela fala sobre ela já ser, né, algumas pessoas falam assim, é de berço, né? Porque tem essa questão que ela já nasceu sendo criado na congregação e algum tempo da vida acaba não indo mais, mas os familiares dela né? Lá eu frequentei durante toda a minha infância, adolescência e parte adulta. No ano passado, eu e o Sidney estávamos frequentando a comunidade cristã Casa de Deus, uma comunidade que nos acolheu com muito amor, carinho e dedicação. Sou grata à vida do pastor Fabiano e da pastora Damares, que nos orientaram em tudo o que foi necessário e sempre nos estenderam a mão quando precisamos. Então aqui ela fala, irmãos, né, dessa trajetória, dessa passagem que foi na Casa de Deus, ali em Marília. Eu fico, deixa eu mostrar minha cara aqui. Eu fico achando engraçado, porque esses dias mesmo, né, o pessoal tava tentando queimar Marília de uma certa maneira, tentando queimar os irmãos de Marília, com a história do ar-condicionado, porque atrasou lá, né, teve problema com a companhia de força, para poder acertar, então, e também o término do fundo lá da Congregação Central de Marília para poder passar para lá os ensaios, as coisas, até dar uma boa reforma, que a Central necessita de uma grande reforma nessa questão ali da arquitetura toda ali, da parte dos vitrôs, né, para poder pôr o ar, que são vitrô, é uma igreja bonita, diga-se de passagem, mas já antiga, até o jeito dos vitrôs lá, né, e precisa ser tudo trocado. Aí atrasou o ar, e aí o pessoal aí começou a falar que tava desviando, né? Como se os irmãos lá estivessem desviando o dinheiro que era pro ar-condicionado. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Um lugar que eu gostei, assim, tem vários testemunhos de bons pregadores do evangelho lá, né? Do tratamento quanto à disciplina de alguns irmãos. Não tem essa coisa de arrancar a liberdade lá e ficar a pessoa excluída há anos, a gosto, e o prazer que tem alguns anciãos aí. E lá é diferente, são os irmãos muito amorosos, né? Os irmãos que acolhem as pessoas, né, que tá parado, as pessoas, então, e passa por essa dificuldade, que é normal, né, muitas das vezes aí com administrativamente. Aí falaram, não, atrasou o ar e agora aquela igreja lá, né? E o pessoal pegou o áudio de uma pessoa, talvez, que nem participa dos cultos, onde quase todos os cultos, segundo os testemunhos de alguns irmãos, eles estão esclarecendo, né, o que está acontecendo. Pegou o áudio e jogou na internet, assim, sem critério algum. E aí, aparece agora um ator. Não, é incrível, né? Eu não tô desmerecendo outras pessoas, claro, mas eu quero dizer porque ele é uma pessoa pública e famosa. Aí aparece, vai lá, sem ar-condicionado mesmo e batiza. Parece ironia, né? Aí, aí falando tanto mal da igreja, dos irmãos do ministério, aí eles recebem uma pessoa famosa ali, onde a igreja de Marília fica conhecida, fica toda conhecida, né? Porque depois eu quero contar outras coisas que acho incrível, né? Que eu sei que alguns reformados não gostam, mas eles vão ter que ouvir. Aqui, nas férias do final do ano, eu voltei a frequentar a Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida como CCB, e levei o Sidney para conhecer. Ele gostou muito e quis voltar mais vezes. Nesse mês de janeiro, intensificamos nossas idas aos cultos da CCB e no sábado, dia 17, eu fiquei o dia todo com vontade de congregar na Igreja Central de Marília para ouvir a palavra.
Convidei o Sidney para ir comigo e ele, muito animado, concordou em ir. Chegando lá, sentamos no último banco. Não era nossa intenção nos batizar. Porém, durante a palavra, eu fui visitado pelo Espírito Santo e tomei a decisão de me levantar e me batizar nessa igreja aonde fui criada. O que eu não sabia era que o Espírito Santo também havia visitado Sidney e que ele também tinha se levantado para batizar. Para quem nunca foi visitado pelo Espírito Santo, já deixo aqui uma explicação: é algo tão grandioso que a carne não consegue controlar. Então, quando ele percebeu, já tinha se levantado e se direcionado ao quarto do batismo, onde foi orientado de que poderia sim se batizar novamente, já que estava frequentando juntamente comigo e iria continuar. Os questionador, Aos questionadores e julgadores, podem ficar tranquilos, aconselho vocês a se preocuparem com o relacionamento de vocês com Deus, porque quanto ao nosso está tudo certo. Nós sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Também fica aqui o meu agradecimento a pessoas que fizeram parte das nossas vidas no último ano, nos ajudando nessa caminhada ao pastor Fabiano e à pastora Damares, com um grande abraço. Nós amamos vocês, irmão Cícero, irmão Getúlio, irmão Rafael, irmão Samuel, entre outros. Deus abençoe por tudo. Deus abençoe também a vida de vocês todos que estão lendo. Espero nunca mais ter que vir falar da minha vida pessoal no Instagram, porque não é algo que eu goste, embora dessa vez eu entenda que foi preciso. Então aqui, algumas coisas. Eu acho que esse irmão aqui que está aqui embaixo, aqui, ó, o Getúlio, o irmão Cícero, são os irmãos ali do ministério da congregação de Marília, né? Então, o que ela teve que fazer aí foi porque não tinha jeito, né? As pessoas vão falando qualquer coisa que vem aí pela cabeça e trazendo as notícias que muitas vezes são aumentadas, né? As pessoas aumentam. Bom, eu tô aqui para confirmar aqui, ó. É irmão Cícero, irmão Getúlio. O irmão Getúlio é o diácono de Marília e o Cícero é o ancião que batizou ele. E aí ele teve essa visita aqui, né? Que já é da congregação lá, vai visitar os irmãos que são recém-batizados. E aí teve aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, irmãos, o que acontece? A gente tem visto aí na internet algumas falas e a gente resolve fazer aqui esse alerta para algumas pessoas, irmãos, não se tornarem parte do espírito do anticristo na Terra. Porque algumas pessoas elas tendem a criar algum vídeo, criar algum comentário com a tendência, muitas vezes, a falar que não é, mas a tendência e o teor de um vídeo é praticamente ir contra uma denominação ou um grupo de cristãos. E praticamente vai levando isso aos poucos a ter uma intolerância até. Eu passei tantas coisas, irmãos. Passei aqui, tenho depoimento no canal. Hoje, graças a Deus, isso saiu do meu coração. Eu peço que as pessoas que assim fizeram na minha vida, elas se convertam a Deus de coração e mude o seu coração. Que por mais que esses choram dentro da igreja, esses dizem que estão sentindo a Deus, mas lá no íntimo do ser, quando a gente fala da avaliação do sumo pastor e do soberano Deus, essas pessoas não estão muito bem com o que fazem. Então é muito bom que eles se convertam, mas da parte da gente, irmãos, eu não tenho nenhuma coisa assim a falar que eu tenho essa raiva, esse ódio, porque o que a mim achava ser prejudicial, hoje eu sei que foi para um crescimento especial e uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Então não me interfere em nada, muitas das vezes, o pensamento de que algumas pessoas estão dentro da denominação, assim como nós temos congregado com os irmãos. Também fui nascido e criado na igreja. A gente passou o tempo aqui que a gente criou-se vídeos para que as pessoas se alertassem com críticas construtivas, mas as coisas foi saindo nos avessos, saindo dos freios, ao ponto que até eu entrei por meio de pessoas aqui de institutos e canais detestarem o trabalho que a gente faz aqui com os irmãos, dando opinião sincera e algo para construir algo melhor. Mas
eles têm toda a raiva do mundo e o ódio a se manifestar e tratar isso com Deus também. Eu não tenho nada com esse coração amargurado de ninguém. E aqui nós vemos pessoas muitas vezes criar com raiva e ódio alguma coisa contra uma denominação e uma regional, que é a Regional de Marília, onde esse casal aqui conhecido, sim, foi incrível. Parece que acabou se batizando ali dentro, sendo feito o seu discipulado em uma igreja que veio de raiz presbiteriana, né? Que ela veio, que a gente sabe ali, essa casa de Deus, ela vem da presbiteriana. Foi feito o discipulado, foi explicado tudo para eles, assim como a moça aqui, a irmã falou, né? Que ela entende que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas ela sentiu por bem estar já na comunidade, que está toda a família dela, está congregado ali, e resolveu batizar. E diga-se de passagem, em uma central, em uma cidade que prega o evangelho, porque eu conheço pessoas ali que congregam e que são de famílias que congregam, que conhecem das escrituras. Aliás, até ao ponto de que alguns, né, familiares desses familiares convida pessoas de outras denominações para visitar e acaba gostando do culto e da pregação. Pessoas que vêm de denominações que têm estudo bíblico. Então, não é um lugar para se falar que quem eu conheço, né, com certeza não estaria ali se não tivesse pregação do evangelho, porque conhece muito de escritura. E aí eles também, essa jovem e esse o rapaz, irmãos, também não como alguns podem pensar aí, é, desprovido de inteligência, uma pessoa que está fazendo medicina, uma pessoa que foi lá, fez seu discipulado na outra igreja, então conhece e sentiram de estar ali para estar junto dessa comunidade, frequentando ali, resolver se batizar. Agora, essa questão é muito individual, é entre a pessoa e Deus sobre a questão de batismo ou batizar novamente. Tem uns irmãos aqui e eles vão ver, já deixo bem ciente vocês aí. Pode ser que não me assista, mas pode ser que assista a irmã aqui e o irmão Sidney, né? Vocês vão ver pessoas que vocês devem conhecer, porque entra nas redes sociais, que são extremamente idólatras. Existe. Vai falar que não. Tem pessoas que ao invés de entregar a vida a Jesus Cristo, não olhar para toda essa questão ministerial, templos e tudo, eles tendem a gostar do lugar, assim como tem nas igrejas aí que são reformadas, que tanto apreço tem por Calvino, até mais do que Jesus. Então tem tudo isso. Então quando você olha para esse lado, você vê comentários na internet, bem-vindo à graça de Deus, chamando a pregação de graça. São pessoas que muitas das vezes elas falam assim, não teve rebatismo porque o da outra igreja não vale nada, não valeu nada. É agora que está no verdadeiro. São pessoas que, infelizmente, segundo as próprias escrituras, eles deveriam consultar, agem com um coração de fariseu, né? Mas tem muitos irmãos dentro da congregação já com uma mente totalmente diferente, voltada a Cristo, voltada ao Evangelho, que quer estar lá porque aceita melhor o modelo congregacional, o modelo de estar em comunidade, mesmo com alguns usos e costumes que existe, que se respeitem, né? Porque quando você vai e olha, por exemplo, para o Sidney de barba e ele vai continuar assim, dependendo da regional, dependendo do lugar, existe um preconceito. Mas ele gosta de estar assim e a aparência dele não vai ser, irmãos, pelo amor de Deus, ele não vai ser condenado por isso, né? E ele quer permanecer desse jeito, ele vai permanecer desse jeito. E as pessoas, infelizmente, mas isso não estou falando de Marília, tá? Porque eu sei que é totalmente diferente. Mas tem lugares que sim, tem um grande preconceito com isso tudo. Agora vai se entender por que as pessoas são assim, né? Tem aquela pregação do Valdir de Matão mesmo sobre isso. Por que alguns têm todo esse julgamento, né? Quando olha para a pessoa para usos e costumes, fala assim, não, por que a congregação não pode barba? A gente para pensar desse lado. Não, por que lá eles têm que fazer barba? A gente começa a olhar para o lado que estava um tempo atrás e ainda continua, os calvinistas, né? Algumas igrejas aí, até uns que vêm ensinar na internet, todo mundo deixando a barba. Então é um outro costume. Se ele tem o costume de fazer, eles têm o costume de deixar, porque a gente olha hoje muita gente que saiu da congregação e segue essa linhagem calvinista, essa presbiteriana, agora todo mundo de barba. Eu sinceramente, se eu gostasse muito, eu tivesse na congregação ali,
não ligam para essa questão de ministério, porque a questão de ser músico, essas coisas, muitas das vezes é o homem que comanda isso lá, né? Mas o desejo de uma pessoa se expressar e louvar a Deus no instrumento, ela pode fazer em casa. Mas se eu gostasse, eu teria barba, mas é que eu também não gosto, entendeu? Isso é uma coisa que me. Agora, pra mim, se eu quisesse estar dentro da orquestra e me integrar a uma orquestra, se existe essa disciplina que todo músico ou todo ministério não tem barba, qual que é o problema de se seguir assim, né? Porque, por outro lado, nós vemos, né? Aí eles falam assim, na aqui na presbiteriana tem toda a liberdade, mas sim gera um costume. E chega um tempo que todo mundo passa a usar a barba, por exemplo, os calvinistas, as presbiterianas, passa-se a todo mundo ter barba. Quando chega um que não tem, também se sente, né? Se sente um pouco excluído. Porque hoje, com o futuro, isso não vai se acontecer mais, mas sempre tá alguém diferente ali no meio, né? Então é um costume que se gerou, um costume, é uma tradição que continuou. Mas agora, o irmão ali, ele não tem obrigação nenhuma de tirar e ninguém fazer julgamento se ele não quiser. E mesmo assim, com outras irmãs, né, com a esposa dele, se ela tem alguma coisa, se usa maquiagem. Teve tempos aqui que era difícil, a gente sabe, né? Que pessoas julgavam, principalmente no estado do Paraná, unhas com a base que você já parava de tocar no órgão, né? Mas aí ainda vem aqui no canal. Vocês pensam que não vem, não, que vem aqui no comentário alguns aí, brabos, né? E faz julgamento, sim, não é nem por. Igual eu expliquei no amor aqui, que é disciplina, que é um costume, né? Denominacional. Não, é gente que pra eles é fogo eterno mesmo. Não tem nada de costume, não. Se não se enquadrar ali, tá lascado. Mas é na cabeça deles, né? Não sei de que Bíblia que lê. Mas vamos lá, irmãos. Eu quero que você curta esse vídeo aqui, compartilha com mais pessoas, tá? Deixa o like e até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos vocês. A paz de Deus.